Quarentena com o Neto. Salve, salve, rapaziada! Neto. Muito boa noite! Neto. Belezinha? Excelente noite de terça-feira a todos, né? Hoje, terça-feira, dia 10 de agosto de 2020. Hoje, nosso 35º programa, né? Nosso 35º entrevistado. Quarentena com o Neto. Quarentena com o Neto. Quarentena com o Neto. Lembrando que hoje é o dia de número 149 na quarentena aqui no estado do Rio de Janeiro, beleza? Dia de número 149, dia de número 142 aqui do município de São João de Meriti, né? Nessa quarentena aí, né? Lembrando que algumas coisas já estão voltando à sua normalidade, né? Alguns estabelecimentos já estão voltando aí ao seu natural, beleza? Hoje é com Douglas Frederico. Quarentena com o Neto. Lembrando que Douglas Frederico, né, candidato a vereador aqui no município de São João de Meriti, ele que é professor, ele que é escritor, vai falar um pouquinho das suas obras conosco, vai falar um pouquinho das suas formações acadêmicas, das suas experiências profissionais, vai trazer um pouquinho aí do como se envolver com a política, quais são as opiniões políticas, enfim, vai falar um pouquinho de tudo. Deixa eu até chamá-lo já. Belezinha? Adicionando, Douglas. Muito boa noite a você que vem chegando, né? Lembrando que chegamos à marca de 18.500 até a última live, né? Na realidade, a penúltima live, né? Com ontem, com a do Nilson, né? Estamos aí chegando às 19 mil visualizações aí nos 34 programas que tivemos anteriormente. Hoje, o nosso 35º entrevistado, gente boníssima, né? Aceitou já de bate pronto a nossa conversa, a nossa entrevista, é meu camarada Douglas Frederico. Douglas, prazerzaço falar contigo, muito obrigado desde já pela disponibilidade, muito obrigado aí por estar aí aceitando a nossa conversa de bate pronto, beleza? E hoje a gente vai falar um pouquinho com relação à sua experiência, suas formações acadêmicas, enfim, o seu envolvimento com a questão política. Vamos falar um pouquinho de todo hoje sobre quem é Douglas Frederico. Douglas, prazerzaço falar contigo e desde já muito, mas muito obrigado pela sua disponibilidade. Fala, Neto. Eu que agradeço, irmão, essa parceria aí, esse bate-papo. Quero te parabenizar aí por esse trabalho incrível que você está fazendo. Você presta um serviço à cidade assim fenomenal, botando a galera para conversar, trocar ideia. E é isso mesmo, cara. Jovem, com energia, jeito novo de fazer jornalismo. Arrasa, cara. Tu é show também. Já Ma- sou teu fã. Maravilha, que honra! Honra é minha, meu camarada. Bom, lembrando que nós estamos fazendo entrevistas, né, com alguns candidatos a vereador, à Prefeitura de São João e também não somente políticos, né? Pessoas aí, empresários de São João de Meriti, pessoas envolvidas aí com a questão, algumas questões dentro do município, né? E também fora do município, né? A gente entrevistou youtubers, enfim, pessoas das mais diversas etnias, classes sociais. A gente chama para conversar e quem aceita, a gente está conversando, né, Douglão? Douglas, agora é para você se É isso aí. apresentar, enfim, é aquele momento de você se apresentar, falar um pouquinho das suas formações, das suas experiências profissionais. Fica à vontade e desde já muito obrigado pela disponibilidade. Nada, irmão. Quero primeiro agradecer o pessoal que está entrando aqui, o pessoal que está acompanhando, né? Pessoal bonito que eu estou vendo aqui, gente conhecida. Não dá para citar um por um, né? Então a audiência aí que está legal já, está crescendo cada vez mais. Eu sou Douglas Frederico, quem ainda não me conhece, tenho 28 anos, estou ali na transição, né? Chegando na casa dos 30. Quando a gente começa a sair um pouco ali da juventude para amadurecer, né? Mas sou jovem ainda, eu brinco que sou jovem, ainda tem muita coisa legal aí pela frente. Sou professor do ensino primário, né? Eu também cursei História na Unigran Rio. Estou tentando me formar em Arqueologia, mas está difícil, porque eu peguei algumas greves, agora teve a pandemia, eu tive também umas transferências de matrícula, né? Eu estudava lá no Rio Grande do Sul, daqui a pouco eu vou poder falar um pouquinho sobre isso também. Aí pedi transferência para o Rio de Janeiro, porque carioca morando no frio é complicado, né, amigo? É verdade, é Carioca complicado, é no cruel. gelo
Carioca pegando -2 e -3 é difícil, né? Mas, se Deus quiser, aí quero terminar essa graduação também, porque é uma formação que eu gosto muito, arqueologia, tá ligado com história também, né? Então, tenho essa questão da formação. Fui convidado também para atuar na Secretaria de Esporte aqui no município, para poder falar um pouquinho também. Foi uma grande experiência que eu pude participar, né? Porque eu pude, de fato, conhecer o mundo público, né? Como é que funciona o universo público dentro da Secretaria, então foi muito legal. Atuei também nas escolas do município, em 2 escolas do município, então pude entender, de fato, como é que funciona a escola. Foi outra experiência maravilhosa, com professores maravilhosos que me ensinaram tudo que eu sei sobre educação, então foi algo muito positivo. Me aventurei aí escrevendo um livro, né, em 2018, escrevi um livro, ele já está aí na plataforma digital para quem quiser adquirir. A plataforma física a gente ainda não lançou, né, porque estamos esperando mais um pouquinho, mas era um livro muito legal para falar sobre política de maneira simples, de maneira direta, né? O pessoal acabar com aquele mito que política é só coisa de candidato. Não, política é coisa comum, é coisa simples, que está no dia a dia, né? Que qualquer um pode conversar, qualquer um pode debater. A gente fala de política no botequim, a gente fala política em casa, a gente fala de política na escola, né? Então o livro ele é nessa pegada, mostrar que qualquer um pode falar de política com embasamento, sem cair em fake news, né? Coisa que está muito corriqueira hoje em dia. Então o livro é muito legal, né? Para você não cair mais, né, nas lábias aí desses políticos que querem te enganar, né? E um pouquinho dessa experiência inédita para mim, né? Sou pré-candidato a vereador, coisa nova, coisa inédita, coisa que já está me dando dor de cabeça, mas faz parte. Esse sou eu, Douglas Frederico. Maravilha, um pouquinho da história de Douglas Frederico. Douglas, fala o nome do livro, só para anotar aqui? O nome do O livro. nome do livro é Quero Ser Presidente do Brasil, porque ele foi escrito na eleição de 2018. Entenda o que fala cada candidato e não seja enganado. É o subtítulo do livro. Belezinha, então, só para a gente já deixar descrito. E aí, Sim. como que surge, né, você formado, né, em história, né, professor de história, começa a lecionar, né, e como que surge esse interesse pela política, né? Como é que surge essa situação já dentro da faculdade? Como é que é? Me fala aí. Na verdade, eu sou professor da educação infantil. Eu nunca cheguei a dar aula de história, né? Eu dei aula para o primário, né, para as crianças mesmo aqui da rede. Mas, na verdade, o meu interesse por política começou em 2010. 2010 é quando a antena da política ligou, né, aquelas eleições que nós tivemos, presidencial, né, que tinha ali a Dilma, né, que o Lula estava saindo, então tinha a Dilma, pelos tucanos tinha o Serra, tinha a Marina, que estava então no Partido Verde, que foi o fenômeno, né, daquela eleição, mais de 20 milhões de votos. E teve o Plínio. E eu gostava muito do Plínio, porque o Plínio falava umas coisas assim muito impactantes, né? Salário mínimo de 5.000 reais. Aí, pô, eu jovem, garotão, olhava para aquilo e falava, pô, quem é que não quer um salário mínimo de 5.000 reais? E aí eu quase caí na lábia do Plínio, eu quase caí na lábia do Plínio. E aí eu comecei a entender, né, interessar por política em 2010, mas de fato eu só fui começar a vivenciar política mesmo foi em 2000, a partir de 2014, quando eu já estava no Rio Grande do Sul. Qual foi essa experiência que eu tive? De 2013 para 2014 eu fiz o Enem, tive a oportunidade de passar no Enem e fui estudar arqueologia no Rio Grande do Sul. É uma experiência que eu recomendo a qualquer um. Se você tiver a chance de estudar fora do Rio de Janeiro, vá. Vá. Foi uma coisa que foi muito boa para a minha vida. Eu cresci muito como pessoa, cresci muito, assim, tive outra visão de mundo, né? Porque você está numa cidade totalmente diferente da sua, com costumes diferentes do seu, né? Com pessoas novas. Então, aquilo totalmente longe da sua família, dos seus amigos comuns, né? Então, aquilo foi uma experiência para mim
inédita, assim, maravilhosa. Só que, em compensação, eu tinha muito tempo sobrando, né? Porque eu estudava e a faculdade era integral e eu não tinha muita coisa para fazer além disso, porque eu não podia trabalhar porque a faculdade era integral. Eu ficava de manhã até de noite na faculdade, só que naqueles horários quebrados, né? Eu falei assim, pô, eu preciso fazer alguma coisa para me divertir, né? Porque eu sou garotão, mas eu tenho assim um espírito de velho, sabe? Eu não gosto de barulho, eu não gosto de muvuca, eu não gosto nada dessas coisas. E a cidade também era bem tranquila, não era uma cidade que nem o Rio de Janeiro. Aí eu falei assim, pô, vou para um partido político. Aí fui para um partido político para me divertir. Você acredita nisso? Fui me Essa foi divertir num boa. partido político. Pois é. E aí eu comecei essa jornada louca na política, né, em 2014. E aí em 2015 eu tive uma coisa muito legal, porque eu já estava conhecendo todo mundo dentro da faculdade, né? E aí eu resolvi participar do DCE, do Diretório Central dos Estudantes, da FURG, que é a faculdade que eu estudei, né? Universidade Federal do Rio Grande. E aí eu fui participar das eleições do DCE. No primeiro momento eu falei assim, pô, a gente não vai ganhar, não vai acontecer nada, né? Vai passar batido. Só que eu dei a sorte de ganhar, de ganhar as eleições do DCE. E aí, irmão, minha vida na faculdade mudou de cabeça para baixo, porque eu virei coordenador de assistência estudantil. Tipo assim, todos os problemas dos alunos passavam pela minha mão. Então, assim, eu conheci muita gente, foi uma coisa de louco, mas em contrapartida foi muito bom, porque eu passei, né, de fato, a vivenciar política ali, né? Porque era um instrumento político. A gente tinha que conversar com a reitoria, a gente tinha que intermediar para melhorar a vida dos alunos, né? Muitos problemas que eles passavam, eu passava também, por ser um aluno de fora. Então, foi nesse momento que eu comecei a gostar mesmo de política, e dali para frente eu fui entrando cada vez mais, fui aprendendo, fui a Brasília, né? Fui me formando cada vez mais, e aí não parei até hoje. Que maravilha, que beleza. E aí, né, 2015 você acaba se envolvendo mais, ganhando, né, essas eleições aí. E quando que você volta aí do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, como é que foi esse retroceder e também já Uhum. emenda com 2018 com a ideia do livro? Uhum, exato. Eu fiquei no Sul de 2014 a 2016, né? E aí, quando eu voltei, eu pedi transferência, né? Consegui a transferência só em 2016 para o UERJ, né? Foi quando eu tive os probleminhas de greve, essas coisas todas. Mas já voltei também na intenção de disputar a eleição de 2016. Em 2016 eu queria ser candidato, né? Entretanto, eu tive alguns problemas ali em 2016. 2016 foi um ano, pessoal, muito turbulento para mim, porque nesse finalzinho, nesse retorno do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, eu peguei uma doença lá, uma bactéria no estômago, então eu passei muito mal. Foram 15 dias assim que eu fiquei muito mal. Minha família, quando me viu, até ficou assustado, porque eu só tinha cabeça, né? Eu emagreci muito, eu perdi. Foram 15 dias terríveis, terríveis, que eu não comia nada, né? Só na água, tudo que eu comia eu botava para fora. Foi terrível, foi terrível. Então eu voltei muito debilitado. E eu voltei muito em cima das eleições, né? Eu não consegui fazer todo esse trabalho de pré-campanha, que a gente sabe que ele é vital para uma candidatura. Então eu cheguei muito em cima. Então eu não tive esse trabalho de formação e eu estava afastado do Rio de Janeiro. A verdade é essa, né? Eu estava em outro estado, né? Então eu não estava com condições de falar de política, sendo que eu nem estava morando em São João. Então, assim, eu tinha essa consciência. Então, eu resolvi recuar, eu resolvi, né, dar dois passinhos para trás. Falei, não, não é hora. Aquele momento que você não pode ter vaidade, né? Não, não é hora de disputar. Se eu disputar agora vai ser ruim. Eu não vou atingir o potencial que eu espero que atinja, né? E aí recuei, apoiei o projeto do meu partido, que eu estava afiliado na época, que era o PSDB, né? Eles tinham uma candidatura, apoiei essa candidatura dentro do município e falei, não, vou me preparar para as próximas eleições,
porque aí tá tranquilo. Eu estou na cidade, né? Eu já estou morando no Rio de Janeiro de novo, vou ter tempo de fazer todo o passo a passo, e foi isso que aconteceu. Então, de 2016 até 2020, eu praticamente mudei a minha vida toda em prol de um projeto eleitoral. A verdade é que eu venho me preparando já há muito tempo, não é de agora, né, que eu almejo essa candidatura, é desde 2016, né, algo que só vai se concretizar depois das convenções. Por enquanto, ninguém é candidato a nada ainda, né, porque não teve as convenções, a verdade é essa. Então, assim, mas é algo que eu venho construindo desde 2016, né? Eu fui estudar, eu fui me preparar, eu fui atuar dentro do partido, eu fui atuar dentro da cidade e eu fui ouvir, sabe, cara? Os políticos hoje ele têm a mania de falar, né? E eu digo que tem que ser ao contrário. Os políticos hoje eles têm que aprender a ouvir, ouvir a sociedade, ouvir as demandas, ouvir o povo, ouvir, sabe, a população. E é o que eu estou fazendo, eu estou ouvindo, conversando, né, e estruturando esse projeto aí, que não é de hoje, é desde 2016, mas que está cada vez mais bonito. Sensacional, um pouquinho da história do Douglas. Mas aí, no caso, você volta para o Rio de Janeiro, já planejando a candidatura em 2016, ou qual foi a Isso. influência, da política com Isso. relação à sua volta? Isso. Quando eu peguei o gostinho da coisa lá no Rio Grande do Sul, né, que eu falei assim, pô, isso aqui é legal, política é legal, né? Trabalhar em prol de uma causa, de um grupo, de um segmento, é algo interessante. Eu peguei o gostinho lá. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu volto para o Rio de Janeiro por dois motivos. Primeiro, que eu já queria realmente voltar para o Rio de Janeiro, né, para fugir daquele frio lá, né, terrível do Rio Grande do Sul. Então, né, pô, tinha um curso mais perto, era menos gasto e tal, né? Por que não? Só que a transferência não era fácil, eu sabia que não era fácil, né? Na verdade, eu já vinha tentando a transferência há um tempinho, mas era uma vaguinha assim, e olhe lá, né? Então, eu juntou a fome com a vontade de comer. Então, quando eu voltei para o Sul, eu falei, não, pô, agora eu quero estruturar na minha cidade, sabe? No lugar que eu fui criado, que eu vivi a minha vida toda. Se é para fazer, vamos fazer algo em prol de São João, sabe? Algo em prol do meu bairro. E aí, a partir de 2016, eu já penso, já estou pensando, né, numa candidatura, só que, né, eu tive um choque de realidade. Eu vi que entre o querer e o poder existe, né, um abismo enorme, enorme. Então, eu pé no chão, realidade, né? Não, falei, não dá para mim agora, né? Vou fazer outras coisas, vou atuar dentro da cidade, mas candidatura por enquanto não dá, entendeu? Por enquanto eu vou ter que segurar. Aí fui atuar dentro do partido, fui atuar dentro da Secretaria de Esporte, foi quando me chamaram, que foi uma experiência assim inédita para mim, algo que no início eu morria de medo, porque eu nunca tinha atuado dentro da área do esporte, né? Eu atuava em escola, sabe? A minha realidade era escola, não era esporte, né? Só que eu fui convidado, então eu fiquei assim muito receoso do início de, pô, eu vou conseguir apresentar algum resultado dentro do esporte, e tudo deu certo, a gente fechou grandes parcerias com o SESC, a gente fez aí as escolinhas funcionarem. Eu falo a gente, né, porque eu era só um assessor, eu não estava no cargo de liderança, não estava em cargo de comando nenhum, mas a gente sabe que dentro de uma instituição pública, você sozinho não consegue fazer nada, você tem que ter um grupo trabalhando contigo ali. Então a gente conseguiu fazer as escolinhas, a gente conseguiu fazer a parceria com o SESC, teve um evento que se chama o Dia D, que é o Dia do Desafio, que é um dia que o mundo todo faz esse evento, que é para estimular as pessoas a aderirem ao esporte, né, uma prática esportiva. E eu tive a oportunidade de organizar esse evento aqui em São João há 2 anos atrás e foi o recorde de pessoas participando. Foi muito legal. São João ganhou um certificado, sabe? Foi uma coisa muito bonita. Então, assim, eu fiquei muito feliz que era uma coisa nova, uma coisa inédita, e eu pude ver o quanto o esporte é importante, né? Esporte é tudo. Esporte é saúde, esporte é social, esporte é geração de emprego, geração de renda. O esporte chega a lugares que nenhuma outra coisa chega. Então, o esporte ele tem um elemento muito importante. Eu aprendi a respeitar muito o esporte depois desses 3 anos que eu pude trabalhar aí dentro da Secretaria de Esporte. E aí, Sensacional. 2018, e aí, 2018, só para fechar que tu Não, tinha pode. perguntado, né? Eu
aproveitei aquela onda das eleições, né? E falei assim, pô, vamos falar de política? Vamos falar de política um pouco diferente, né? Eu estava querendo fugir um pouquinho das redes sociais. As redes sociais é importante, muito, né? Mas a gente tem que tomar cuidado também com as redes sociais. E aí foi quando eu tive essa ideia de escrever o livro, que é justamente para ajudar a conscientização da galera, né? Só que com um material simples, que qualquer um pode ler, você não precisa ser um cientista político, entendeu? E algo que pode te dar aí pelo menos o interesse. O mesmo interesse que eu tive lá em 2010, numa eleição, né, outras pessoas poderiam ter aí em 2018 com esse material, né, que alguns tiveram acesso, e eu pretendo, mais para frente, é um dos meus projetos pessoais, voltar aí com esse livro para que ele possa ganhar mais força aí no meio da galera. Belezinha, depois se puder, enfim, deixar o link, ó, onde a gente encontra o livro ainda nesse período mesmo, quero ser o presente, seria bom. Depois, no finalzinho, a gente consegue aí passar todos os contatos certinho, beleza? E aí, né, você se prepara de 2016 a 2020 para uma pré-candidatura nesse primeiro momento, né? E como surgiu essa ideia, né? Primeiro, como surgiu a ideia de ser candidato, foi lá em 2016 mesmo, né, com relação a faculdade, lá no Rio Grande do Sul, né, o gosto, né? E também como está sendo a execução dessa ideia. Neto, a galera tem que entender o seguinte: ninguém é político só por vontade própria, porque senão todo mundo seria, né? A realidade é essa. Então, assim, eu não posso ser político só porque eu quero ser político, sabe? Pode ter esse interesse, essa vontade, isso é legal. Só que você tem que entender que uma candidatura só vai para frente se tiver algum grupo que queira essa candidatura. A realidade é essa. Porque na política sozinho você não alcança nada. Então, assim, eu pude nesses 4 anos aí que eu estou me preparando, eu pude conversar com pessoas que realmente têm interesse nas mesmas ideias que eu tenho, sabe? É isso que a gente precisa em São João, uma política de ideias. A gente está cansado da mesma política de sempre. A gente quer uma política realmente de pensamento, sabe? De pessoas que compartilham o mesmo pensamento. E ao longo desses 4 anos, foi isso que eu encontrei. Pessoas que compartilham do mesmo pensamento que eu, e a gente se organizou em volta de um projeto. Tem pessoas que estão comigo desde 2016, assim, compartilhando da mesma ideia, sabe? Então, assim, estão apostando há 4 anos, sabe, nesse projeto. Então, não é um projeto só meu, entendeu? É um projeto realmente de um grupo que compartilha. E tem outras pessoas também. Eu fico feliz que eu estou tendo essa oportunidade de ver essa nova geração chegando aí, entendeu? Que tem realmente uma pegada diferenciada. E nesse momento a gente está fazendo o trabalho que a lei permite a gente fazer, que é expor as nossas ideias, os nossos princípios, os nossos ideais, né? Por enquanto a gente não tem proposta, porque ainda não está em época de proposta. A gente não tem nada definido ainda de candidatura, porque também não pode. Mas aquilo que a gente pode fazer de conversar com as pessoas como cidadão, né, como expositores daqueles princípios, a gente está fazendo, e eu estou muito feliz porque o resultado está sendo muito positivo. Eu estou até impressionado a quantidade de gente que está abraçando, né, e mostrando que realmente existe dentro de São João hoje um grupo que quer diferença, que quer mudança, que quer renovação e que quer política com base em ideias, pensamentos, princípios. Interessantíssimo aí. E isso que eu ia te perguntar, com relação, né, hoje, né, não vamos falar de pessoas, vamos falar de trabalhos, beleza? Hoje existe, Sim. né, um grupo no comando, né? Eu queria saber qual a sua opinião com relação ao trabalho da atual Prefeitura de São João. Assim, Neto, eu fico muito tranquilo em relação a essa parte, pelo seguinte: toda administração ela vai ser criticada por alguns e elogiada por outros. Isso é normal dentro da política, né? E dentro do processo eleitoral que a gente sabe que está chegando, né? E tem o atual prefeito que quer se manter e tem a oposição que quer ficar no lugar do prefeito, né? Eu, como cidadão, eu enxergo o seguinte: essa administração ela tem acertos e erros, né? A gente tem que lembrar que o atual prefeito pegou uma prefeitura muito ruim, muito quebrada, né? Foi uma herança, existe aí essa palavra, né? A herança maldita. É bom lembrar que eu lembro que a primeira semana desse governo
foi limpando a cidade porque tinha mais de 1 tonelada de lixo espalhada na época, porque a coleta simplesmente deixou de existir. Temos a questão dos aposentados, que eu vou falar depois com uma questão separada, porque merece uma atenção maior, né? A questão das dívidas que o governo anterior deixou para esse. Tem a questão da saúde. A saúde estava um caos, Neto. A saúde estava um caos. Eu lembro que o PAN atendia 50 pessoas por dia. Tem noção disso? O nosso maior atendimento de saúde atendia 50 pessoas por dia numa cidade que tem praticamente 500 mil de habitantes, sabe? Então, pegou uma administração muito ruim, tá? O atual prefeito, algumas coisas ele deixou a desejar, a verdade, não só o prefeito, né, a administração, a gestão, ela podia ter acertado em algumas outras coisas, como a questão dos aposentados, por exemplo. Isso já era para ter sido resolvido, porque é uma coisa muito sensível, é uma coisa muito dramática, né? E o próprio prefeito deu uma entrevista ontem reconhecendo que esse é o pior problema que ele tem hoje, né? É o pior dilema que ele enfrenta hoje. Só que teve alguns avanços. A realidade tem que ser dita, sabe? Teve alguns avanços. Por exemplo, na educação, tinha-se 22 mil alunos matriculados. Hoje tem 32 mil. Então, teve aí uma abertura de novas matrículas, que é uma coisa muito importante. O PAN, agora ele vai ser transformado em hospital municipal, uma coisa que é inédita. A galera fala assim, é só uma pinturinha de fachada, né? É só mudança de letra. Não é. O PAN, não sei se vocês sabem, ele nunca funcionou os 4 andares, ele tem 4 andares. Ele só funcionava o primeiro andar, o segundo era exame, o terceiro e o quarto andar é onde funcionava a Secretaria de Saúde. Isso está acabando. Os 4 andares vão passar a funcionar. Isso é uma conquista. E isso tem que ser dito. É uma conquista, é um avanço. Nós vamos ter hoje um hospital municipal com todos os andares funcionando. Então, assim, a gente tem que ser realista. Eu não posso aqui fazer o papel de criticar por criticar e nem o papel de puxa-saco, sabe? Então, assim, tem avanços? Tem avanços. Né? Por exemplo, a questão da escola lá, o Jansen de Mello, né? Que foi municipalizado, que era o antigo Guararapes, para quem é mais antigo aí vai saber. Era um colégio que estava previsto para ter 400 matrículas. E hoje já passa de 1.000, porque a demanda foi tão grande, né? Porque a gente vive numa cidade que é problemática, a verdade é essa, né? A gente vive numa cidade que é pequena e tem muita gente. Então a gente aqui vai ter sempre problema para tudo que é canto, porque se você bota muita gente num espaço pequeno, desculpa a expressão, vai dar merda. E São João é essa realidade. É essa realidade. Né? Por isso que a gente é o formigueiro das Américas, né? Essas coisas todas que todo mundo já está sabendo. É assim, o que tem que resolver é o seguinte, e aí aqui fica meu ponto de atenção à atual administração. Tá? Tem que resolver a questão do orçamento, isso é importante. Tá? Eu estou aqui com alguns números, eu faço até questão de ler. Por exemplo, a Previdência esse ano ela vai pagar 85 milhões só para aposentados e pensionistas. A Meritprev, né, para deixar bem claro assim para o pessoal entender, a Meritprev hoje tem que gastar 85 milhões para pagar os aposentados e pensionistas só desse ano. Só que a Meritprev não arrecada 85 milhões. A Meritprev arrecada só 47 milhões. Então, olha o tamanho do buraco que a gente tem na Meritprev. Isso tem que ser pensado. O próximo prefeito e os próximos vereadores, eles têm a obrigação de falar sobre a questão da Previdência. Porque se a gente for botar na ponta do lápis, hoje já são 38 milhões que a prefeitura tem que tirar do seu cofre, do seu dinheiro, para injetar na Meritprev. E a Meritprev tem que ser autossustentável. Ela tem que se arrecadar. Tá me entendendo? A questão dos funcionários ativos, né? Folha de pagamento hoje. As pessoas não sabem, mas a prefeitura paga hoje 276 milhões de reais para pagar funcionários ativos da prefeitura, concursados e comissionados. Como é que a gente
faz alguma coisa na cidade, pagando 276 milhões para funcionários ativos e 85 milhões para aposentados. É complicado. Eu sei que às vezes fica chato, porque são números, mas é a realidade. A prefeitura gasta hoje, só com folha de pagamento, 361 milhões, irmão. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Aposentado não tem como mexer porque é direito do pessoal. A galera trabalhou, tem que receber. Ponto. Não discuto isso. Mas a questão dos funcionários ativos, o próximo prefeito tem que passar um pente fino. A próxima legislatura da Câmara tem que cobrar que a prefeitura não seja tão pesada. Senão a gente não vai resolver. Senão a gente não vai resolver. Entendeu? Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Quero fazer uma observação que isso não é exclusivo dessa administração. Isso é problema antigo na cidade, isso é problema sério, isso é problema profundo, e isso tem que ser debatido nas eleições. Isso tem que ser debatido pelos candidatos a prefeito, vereador, sociedade, porque a sociedade é fundamental sobre isso, porque as pessoas não conhecem essa realidade aqui. Porque quando a gente vê o orçamento, a gente fica impressionado. Eu estudei o orçamento, sabe? Então, assim, eu fico impressionado que a prefeitura arrecada 700, parece que é muito, mas não é, e gasta quase 350 só de pagamento. Então, assim, não tem prefeitura que ande para frente enquanto a gente tiver essa realidade. Então, isso é uma coisa que na próxima administração, porque essa já está, né, terminando, independente de ser esse prefeito ou outro, né, vai ter que resolver, vai ter que encarar isso aí. Se vai resolver, eu não sei, mas que vai ter que encarar, tem que encarar. Tem que encarar. Isso que eu te perguntar, no que ela deve, né, ou numa eventual reeleição da atual prefeitura, ou numa nova eleição, numa nova prefeitura, o que essa prefeitura deve melhorar? Tem que mudar essa questão que eu acabei de comentar aqui, né? Essa questão do orçamento, né? Essa questão dos funcionários. A prefeitura tem que passar um pano fino para saber realmente precisa ter tanto funcionário na prefeitura hoje. Isso tem que ser debatido, sabe? É uma coisa que as pessoas têm que se perguntar. A prefeitura hoje é pesada para a cidade ou é leve? Entendeu? Então tem que falar sobre isso, entendeu? Isso é uma coisa que, ao meu ver, tem que mudar, independente do prefeito. Independente do prefeito, o próximo prefeito vai ter que ver essa questão. E uma coisa que eu acho particular, que tem que melhorar muito, é a questão dos direitos humanos. A questão dos direitos humanos em São João, infelizmente, ela ainda não é tratada com a seriedade que deveria ser. E aqui eu estou falando de políticas públicas para mulheres, políticas públicas para negros, políticas públicas para LGBTs, sabe? Eu estava olhando o orçamento, porque tudo, o pessoal deve falar assim, pô, esse cara só fala de orçamento, mas o orçamento, Neto, é o coração da cidade. As coisas só acontecem pelo que passa pelo orçamento. A realidade é essa. Se não tem dinheiro para aquilo, não vai fazer. E o dinheiro para a questão das mulheres, para a questão dos negros, é muito pequenininha. É muito pouco, não dá para fazer quase nada. Questão LGBT não existe no orçamento nada. Nada. E eu não estou aqui debatendo questão de ideologia de gênero, se você é a favor, se você é contra, cada um pensa aquilo que acredita. Mas como prefeito, como gestor, como vereador, tem que ter essa preocupação, porque dentro da cidade existe esse grupo, existe essa parcela da sociedade. Então tem que ter uma atenção, sabe? A questão dos negros, a gente não sabe que a gente tem um herói nacional hoje, disputando o título de herói nacional, que é o marinheiro João Cândido, que foi um negro que morou em São João. As pessoas de São João não sabem. O marinheiro João Cândido é reconhecido no Rio de Janeiro, é conhecido em Nova York, é conhecido em Londres, mas não é conhecido em São João, a terra que ele morou. Porque a gente não tem nada falando sobre o cara. O cara que ficou numa cela com 17 outros presos, quase morreu sufocado porque passaram cal na cela para limpar, aquilo secou e foi sufocando as pessoas, e dos 17 morreram 14, e só sobrou 2, o marinheiro João Cândido mais um. A gente não conhece a história do cara.
O que que a gente tem para as mulheres hoje na cidade? Saúde da mulher, empoderamento da mulher, direito da mulher, autoestima da mulher. As mulheres aí, várias, tendo problemas pessoais porque não se acham bonitas, não se acham preparadas, que são humilhadas, e a gente não tem nada na cidade pesado, pesado. Eu estou falando programas pesados sobre isso, sabe? Tem uma coisinha ali e outra lá para dizer que tem. Então, assim, isso tem que melhorar muito. A questão dos direitos humanos, então, tem que começar, porque a realidade é essa, hoje está zerado, zerado. Então, assim, essa questão dos direitos humanos tem que melhorar muito, muito na próxima administração, que é uma coisa que está muito ruim. Entendi, então, um pouquinho aí dos pontos defendidos aí pelo Douglas Frederico. Douglas, é o seguinte, né? Hoje, Sim. infelizmente, a gente vive uma pandemia, né? A gente vive uma reclusão social Uhum. devido ao coronavírus, né? Essa epidemia que acabou contagiando o mundo, infelizmente, né? Isso que eu ia te perguntar, o que que Uhum. impactou na sua vida? O que que mudou aí para as eleições, a expectativa, os trabalhos em si? Fica à Uhum. vontade de falar o que que isso mudou na sua vida, Sim. Assim, sobre a pandemia em geral, ela derrubou todo aquele meu planejamento que eu vinha no início de ano. A realidade é essa, né? Porque, assim, como é que eu vou falar de política com gente morrendo, gente doente? Não tem como, não tem como. E é aquele momento que você tem que se recolher. Eu mesmo, né, fiquei muito de quarentena, porque eu tenho bronquite, essas coisas todas. Tudo com it eu tenho, né? Eu tomo até um remédio controlado. Ó. Toda vez que eu tenho falta de ar, eu tomo esse remédio aqui. Então, assim, eu vi alguns candidatos falecerem, né? Então eu falei, cara, não tem como falar de política nesse momento, não é hora disso, as pessoas estão debilitadas. Toda família que eu conversava tinha uma pessoa doente, algumas tinham pessoas que estavam falecendo, né? Então, assim, política naquele momento não dava mais para pensar, né? Eu fui fazer planejamento, eu fui estudar, né? Eu fui estudar o orçamento, eu fui estudar o portal da transparência da prefeitura, eu fui conversar com as pessoas pelo celular que nem a gente está fazendo aqui. Foi o que deu para fazer, entendeu? Então, assim, derrubou muito a minha candidata, assim, meu projeto, né, da candidatura. Eu tive que segurar o freio mesmo, tive que dar uma travada e né, eu falei, não, bola para frente, isso é normal, isso acontece, né? Então a gente tem que pensar nas vidas realmente, né, em primeiro lugar, porque vida é vida, né? Porque se não tiver vida não tem candidatura, não tem projeto, não tem nada, né? Então mas por um lado foi bom, né, que eu acho que a gente está saindo muito mais fortalecido, né? Você começou esse projeto aí da quarentena com o Neto, outras pessoas foram se virando também. Eu acho que no final das contas, né, aquele velho ditado, né? Pegue o limão e transforme numa limonada, né? E aí eu pude avançar muito na questão das redes sociais e pude avançar muito na questão do meu planejamento mesmo, né? Ainda não está 100%, a realidade é essa, né, Neto? A gente encara isso como se tivesse já normalidade, mas não está. A gente tem que ainda manter os protocolos, tem que se cuidar, né? Hoje mesmo eu soube do falecimento de uma pessoa próxima, então, assim, isso é uma coisa que a gente vai ter que conviver, infelizmente, né? Até aí quando tiver uma vacina, né, alguma coisa mais concreta, porque por enquanto a gente não tem nada muito sólido, entendeu? Mas em termos de planejamento foi isso. Eu tive que dar uma segurada, mas em compensação eu avancei nas questões mais home office, né? Que eles dizem agora, que tá em moda. Tá na moda, tá na moda. É isso que eu ia te perguntar. Uhum. Agora com relação, visando, né, 2021, visando o ano pós-pandêmico, né, depois da pandemia do coronavírus, quais são as expectativas, assim, os futuros planos, projetos do Douglas para 2021, né, visando de repente já como vereador ou não, né, análise dos dois lados, né, continuando sem ser Sim, vereador sim. ou entrando como vereador, fica à vontade em falar seus futuros planos e projetos. Sim. Se eu ganhar as eleições, né? Se eu tiver essa oportunidade da população meritiense me colocar como um dos vereadores dos 21 que nós temos,
eu quero tratar de temas profundos da nossa cidade. Eu não estou aqui só para falar de asfalto, de buraco, de praça. Nada contra quem faz isso. Eu acho que tem que ter também essas coisas. Né? Não vou pagar uma aqui de hipócrita que né, não tem que falar sobre isso. Tem que falar sobre isso. Mas eu quero tratar de temas profundos da nossa cidade para a gente poder avançar, sabe? A questão da educação, por exemplo, eu não me conformo ainda que em pleno 2020, 2021, as nossas diretoras, por exemplo, são indicações políticas. Isso tem que mudar, Neto. Assim, com todas as letras, isso tem que mudar. Ponto. Direção escolar não pode ser indicada por vereador, por prefeito, por secretário. Tem que ser eleita pela própria escola. Assim, respeito quem pensa o contrário, mas essa é a minha opinião, sabe? Tem que ter autonomia, a gestão tem que ser democrática. Várias cidades já fizeram isso, o Estado já é eleição há muitos anos, e São João não é por quê. Não é por quê, sabe? A gente tem que falar sobre plano de carreira e de salário do professor. Em São João, a gente tem uma fuga de cérebros, porque o nosso plano de carreira é tão ruim que o professor ele simplesmente vai para outra cidade quando abre um concurso, porque não é atrativo ficar em São João, sabe? Isso tem que ser debatido, isso tem que ser discutido. O novo Fundeb foi aprovado, vai vir mais dinheiro para os municípios agora, a partir de 2021, sabe? Vai vir mais dinheiro mesmo, não é brincadeira não. Até 2026 isso vai praticamente que dobrar, vai mais do que dobrar. Então, assim, por que não valorizar os nossos professores, os nossos profissionais? Por que a gente não premia as escolas que desempenham o melhor rendimento dos nossos alunos? Sabe? Isso tem que ser pautado. Isso é um assunto sério, isso é um assunto profundo. Na questão do esporte, assim, eu respeito muito o futebol, mas o esporte não é só futebol. Por que a galera só quer falar de futebol quando fala de esporte? Isso não é verdade. Pô, vocês sabiam, o pessoal que está assistindo, São João é um polo incrível de atleta de basquete, que já teve atleta nosso que foi parar nos Estados Unidos. Sabe, e a gente não valoriza o basquete, o vôlei, as lutas. A gente tem que valorizar as outras modalidades, Neto. Agora está começando a gente introduzir o xadrez, né? Porque está provado que o xadrez, que é um esporte da mente, ele melhora muito o desempenho do raciocínio dos alunos e até a questão do comportamento. Por que a gente não traz o xadrez para as escolas públicas? Porque o xadrez hoje só está na grade das escolas particulares. Funciona na particular, mas não funciona na pública? Então, assim, são esses debates que eu quero ter a oportunidade de fazer se eu for vereador, sabe? É esses debates sérios. Por exemplo, por que para jogar tênis eu tenho que ir para Barra, eu tenho que ir para Laranjeiras, eu tenho que ir para Tijuca? Por que eu não posso jogar tênis em São João? Por que eu tenho que pagar uma hora aula de tênis que custa R$ 100, que é coisa que poucos meritienses vão poder pagar, que você sabe que a nossa cidade, infelizmente, é uma cidade onde a maioria é pobre, sabe? Por que a gente não pode ter aula de tênis aqui em São João? Sabe? São essas coisas que eu quero despertar no pessoal para a galera, pô, começar a falar sobre isso. É o que eu estou falando, o asfalto é importante, mas, pô, a educação também é importante, sabe? Então, assim, essas coisas têm que ser valorizadas, Neto. Na cultura, a mesma coisa. A gente tem as artesãs de São João, que já tem alguma coisa aí, mas pode ser mais valorizado. A gente tem uma escola de circo em São João, que tem, assim, referência internacional, cara. A escola é reconhecida internacionalmente. E pouca gente sabe que a gente tem uma escola de circo. E pior, a gente não valoriza a nossa escola de circo, que é um trabalho lindo que faz com as pessoas, com os jovens, que desempenham ali vários dons, várias atividades. Então, assim, cara, eu vou ter a oportunidade na campanha falar sobre essas coisas embasadas, porque aqui é só uma troca de ideia.
mas eu vou ter a oportunidade de falar disso de forma embasada, né? E vou ter a oportunidade de fazer esse despertamento, essa atenção, chamar atenção para a galera sobre isso, né? Se eu vou ganhar, se eu não vou ganhar, isso aí só quando abrir as urnas. Mas se eu já for para as eleições e conseguir transmitir esse recado que eu estou transmitindo para você, Neto, eu já vou estar muito feliz, muito contente, porque já vai ser um ganho pessoal ver que a gente levou o debate das nossas eleições para outro lado, sabe? Para outro lado. Se eu não for eleito, eu vou seguir aí a minha vida, não dependo de política para ficar desesperado, né? Como eu te falei, é um projeto que eu estou apostando desde 2016 por conta do grupo, por conta das ideias, por conta que eu acho que a cidade precisa, entendeu? Só que é uma coisa que eu não tenho essa vaidade de, nossa, eu preciso ser político, eu preciso ser vereador, se eu não for vereador eu vou morrer, sabe? Não tem isso comigo. Eu vou voltar a dar aula, eu vou voltar a fortalecer o projeto do meu livro, eu vou escrever outro livro, eu vou terminar a minha faculdade de arqueologia, sabe? Eu vou fazer o que eu precisar, eu vou para o Rio de Janeiro, que eu amo ir lá para o centro do Rio de Janeiro, ficar olhando aqueles prédios históricos, né? Mania de quem estudou história. Aí eu fico lá admirando, eu fico admirando a Central do Brasil, eu fico admirando lá agora onde é o Porto Maravilha. Então, eu vou fazer essas coisas, irmão. Se eu não ganhar, eu também não estou desesperado, não. Óbvio que eu quero contribuir para a minha cidade, eu quero contribuir para o meu bairro. O meu bairro, eu moro em São Mateus, aqui na Vila União. O meu bairro está muito ruim, sabe? O meu bairro está há 12 anos sem vereador, sem um representante aqui de dentro mesmo, sabe? Então, assim, a gente está precisando muito de um representante local. Então, assim, eu quero mostrar para a galera que a gente precisa pensar num projeto de bairro aqui para dentro. O pessoal não pode mais ficar pensando em dar voto para um, dois, três carinhas que vêm de fora e nunca mais aparece, sabe? A gente tem que... É o que eu falo para a galera. A gente pode ter o melhor prefeito do mundo. Se a gente não tiver um representante do bairro, esquece, irmão. A realidade é essa, esquece. As coisas não vão vir, né? E esse é o papel do vereador, ele é ser o representante, ele tem que representar aquele bairro perante o executivo. Quem faz é o executivo, né? A galera geralmente confunde muito essas coisas. Quem faz é o executivo, mas o vereador é ele que faz a representação, né? Então, eu falo muito isso para a galera aqui dentro e para a galera fora aqui dos outros bairros. Eu estou muito nessa pegada da educação, do esporte e da cultura, que são coisas que eu acredito muito que pode transformar a vida das pessoas. Maravilha, então, um pouquinho aí da opinião também e dos futuros planos e projetos do Douglas Frederico. Douglão, agora é o seguinte, é hora do toque rápido. O que Sim, é o toque rápido? É aquela pergunta hum, objetiva, né? Onde eu te dou duas sim, opções, né? E aí você responde de aham, forma objetiva, sem titubear, sem demorar muito, sem pensar muito, beleza? É na hora, na tá lata, o toque bom. rápido, beleza? Então é Douglas Eita, Frederico vamos lá. por Douglas Frederico, beleza? Douglas Vamos lá. Frederico por Douglas Frederico. Ambicioso. Professor ou escritor? Professor. Arqueólogo ou professor? Professor. Professor. Professor ou vereador? Professor. Professor. Se eu não trabalhasse com educação, eu trabalharia? O esporte. Aprendi a amar o esporte. Uma música? Billie Jean, Michael Jackson. Uma frase? Uma frase. I have a dream. Eu tenho um sonho. Meu sonho é? Mudar ou colaborar com a minha cidade. Defina Douglas Frederico em uma palavra. Em uma palavra, equilibrado. Sensacional, senhoras e senhores! Que beleza! Esse foi Douglas Frederico. Douglas, um prazerzaço falar com você, viu? Meia horinha de conversa Pô, bem muito bom. tranquilo,
bem relax aí, bastante interessante, muito conteúdo gerado também. Isso que eu ia te perguntar, né, antes de você sair, né, o que que você indica para uma pessoa que hoje termina o ensino médio, ou hoje que está livre tanto no mercado de trabalho, livre de ideias, disponível, e quer ter uma carreira parecida com a do Douglas Frederico, né? Quer estudar alguma área Uhum. e quer se envolver com política. O que que você indica para essa pessoa? Cara, é o que eu converso muito sobre isso. Nós precisamos, de fato, de uma nova geração de políticos, né? A galera tem que entender o seguinte: não vai ser um político que vai mudar tudo. Esqueçam isso. Isso é mentira, sabe? Não é o prefeito que vai mudar a cidade, não é o vereador que vai mudar a cidade, não é o presidente que vai mudar o Brasil, não é o governador que vai mudar o estado. A mudança não vem do político para a sociedade, vem da sociedade para a classe política. Então a gente precisa muito, mas muito, de uma nova geração de políticos. Então a garotada que está chegando, venha mesmo, nós precisamos, sabe, de uma nova geração. Se prepare, se qualifique, porque esse político amador, ele está cada vez mais extinto. Tá? A tendência é ele desaparecer ao longo do tempo. Então, o pessoal quer resultado do político e tem que cobrar resultado mesmo. A gente vai no médico, quer resultado. A gente vai construir uma casa, que é um pedreiro que tem resultado. Né? A gente quer resultado dos nossos professores, então tem que ter resultado sim dos nossos políticos. Então se prepare, se qualifique, entendeu? Esteja preparado para o confronto das ideias, esteja preparado para deixar a sua opinião de forma clara, porque a arma do político é a palavra. Então, o político tem que estar preparado para se expressar, tem que estar preparado para ter a sua vida analisada, né, para você ser criticado quando tiver que ser criticado, para ser elogiado quando tiver que ser elogiado, entendeu? Então, tem que estar preparado para ser analisado, para ser investigado, para as pessoas olharem o teu passado, olharem as tuas opiniões, olhar aquilo que você acredita, aquilo que você defende, porque é isso que vai aproximar ou afastar as pessoas de você, sabe? É pelo que você fala, é pelo que você se expressa, é pelo que você diz, entendeu? E esteja preparado para abrir mão de muita coisa. Porque, assim, nesses 4 anos eu ainda não sou nada, né? A verdade é essa, eu não sou nada. Não sou político de mandato, sou só um pré-candidato, ainda vou passar pelas convenções, mas o que eu já tive que abrir mão, sabe? Mão de lazer, mão de atividade, mão de família, mão até próprio da faculdade. Se não fosse o meu projeto eleitoral, eu já teria terminado a minha segunda graduação. Então, assim, tem que estar preparado para abrir mão, sabe? Mas compensa muito. Eu brinco que a nova geração de políticos é que nem a nova geração de barbeiro. Né? Você ia numa barbearia antiga, era o tiozão, uma barbearia feia, né? Hoje a barbearia é tudo bonita, tem mesa de sinuca, tem cerveja, tem televisão, os barbeiros os caras tudo bonitão, com um corte elegante, né? A geração de políticos é a mesma coisa, irmão. A gente está na mesma fase. Cada vez mais vai ficar muito notório quem são os antigos, a antiga geração, e aqui eu não estou falando de idade, estou falando de pensamento. E vai ficar muito nítido a nova geração. E aí vai ficar muito bom para a galera fazer a escolha. Então, assim, a gente precisa muito da juventude participando da política, mas, assim, uma juventude consciente, que esteja preparada, mas que participe de fato, né, da vida pública e se dedique à causa pública, porque, assim, se acha que vai enriquecer ou que vai ter status de poderoso só porque está na política, irmão, esquece. Maravilha! Então, esse foi Douglas Frederico, rapaziada. Que beleza! Douglas, agora é o momento de você se despedir, né? Deixar seus contatos, sua página no Facebook, seu Instagram, WhatsApp, Twitter, fica à vontade. E também deixar aí como a gente consegue acessar, né, e ler o livro Quero Ser Presidente do Brasil, escrito por Douglas Frederico. Douglas, um prazerzaço, Douglas. Um prazer imenso aí falar contigo. Show, irmão. Eu Entrevista também. sensacional. Muito conteúdo gerado. Tamo junto. Eu, eu também agradeço muito, Neto, esse espaço aqui.
Parabéns pelo teu trabalho, né? À toa que tu já passou aí de 20 mil visualizações, né? Então, assim, pô, tu tá arrasando também, tá voando baixo, né? Então, assim, muito obrigado. Como eu disse, eu sou Douglas Frederico. Minhas redes sociais estão aí à disposição no Facebook, Douglas Frederico também. Eu tenho uma página lá que eu estou sempre postando os conteúdos. No Instagram é Douglas Frederico 43, né, que é o número oficial do meu partido. Não é o meu número de campanha, porque eu ainda não tenho, né? Então é Douglas Frederico 46, a gente também posta conteúdo lá. Meu zap é 993769023. É o meu zap pessoal que eu deixo à disposição. Pode entrar em contato, podem ligar, pode mandar mensagem. Eu estou totalmente aberto para conversar com as pessoas, tá? Então meu zap é 993769023. Tô lá no Tinder também, tá? De vez em quando eu tô lá no Tinder, Douglas Frederico, tô lá conversando com a galera do Tinder. Show de bola, porque tem gente boa lá. Luiz Carlos perguntou, Tinder? Tô lá no Tinder, tô me achando. E, cara, tô aberto a conversar com todos, tá? O livro, ele é vendido pela editora Viseu, tá? Por enquanto, só digital. Editora Viseu, só você botar lá o nome do livro, Quero Ser Presidente, que é o título oficial do livro, né? E você já vai achar lá, tá? É baratinho, é 10, 11 reais. Eu já estou fazendo a propaganda aqui, mas é um valor muito, muito simbólico mesmo. A questão impressa eu tenho alguns, mas ainda não tá à venda, né? O livro físico, né? Aquele que você sente o cheirinho do livro, né? Mas em breve vai estar também. E é isso, meu amigo. Eu quero agradecer essa participação, esse vídeo que vai ser muito bom. Acho que ele ficou muito claro às pessoas, né? As pessoas vão poder acessar. O pessoal que assistiu a gente aí já ajuda compartilhando. Então, eu tenho certeza que vai ser uma grande, grande vitória aí na nossa nova geração. Matheus Neto, aí, nesse trabalho lindo que ele está fazendo, né? E essa juventude de São João dando esse show. Valeu, meu camarada. Tamo junto. É para baixar, para na verdade comprar o livro, perdão, é acessar o site da Viseu, correto? Isso, editora Viseu. É Viseu com Vizeu, perfeito? Viseu. Isso, Dessa forma. isso, Maravilha, então isso, só para a Viseu. gente deixar claro certinho. Hoje foi com o Douglas Frederico, né? A gente sim, antes do pessoal sair, grande abraço, todo mundo tá chegando. Valeu pela força, continue compartilhando. Se você gostou, né? Essa foi a 35ª entrevista. Ou seja, tem muita gente boa que a gente já conversou, beleza? Tem técnico de futebol Verdade. feminino. Amanhã, por exemplo, Douglas, amanhã eu vou receber o técnico campeão pelo Caixa d'Água de Padre Miguel, campeão da Taça das Favelas 2018, né? Ele é campeão da Taça das Favelas Show. 2018. Vou estar Amanhã ele vai estar com a assistindo. gente. Ele está à frente do Associação Desportivo Caixa d'Água de Padre Miguel. Vai falar conosco também amanhã. E na sexta-feira, por exemplo, Marcelo Barros, presidente da Portuguesa da Ilha do Governador. Beleza? Ou seja, é muita gente boa, é uma gama de pessoas aí que tem um bom conhecimento e sempre de ramos diversos, né? A gente não fica exatamente específico com candidatos a vereador, a político, não. Uhum. A gente pega realmente Perfeito. ramo diverso e a gente consegue aí bater aquele papo, saber como a pessoa começou, como ela se envolveu aquela profissão que hoje ela ocupa, enfim. E é bom que inspira outras pessoas, isso é muito legal, isso é muito bacana, beleza? Lembrando que calendário das lives, sábado, amigos do Douglas Frederico, Banda Calypso, no seu canal no YouTube, sábado às 9 horas da noite. É que eu sempre passo aqui o calendário das lives dos famosos, né? O pessoal que já tá aqui, ó, quer saber quais são os famosos que vão se apresentar, né, nessa semana. Então a semana não tem tanta live, né? O pessoal agora tá na moda do drive-in, né? Mas a live que tá confirmada, sábado, 21 horas, Banda Calypso, amigos do Douglas Frederico. Belezinha? Estamos também, ó, lembrando, essa live aqui fica salva aqui no Facebook. No Quarentena com Neto, aqui no Facebook, Show. né? Fica salvo certinho. Mas estamos também no YouTube e no Instagram. Eu baixo essa live e eu também vou lançá-la no YouTube e vou lançá-la via Instagram, Show. belezinha? Então no YouTube vai aparecer igualzinho tá escrito aqui em cima, aqui embaixo, né? Quarentena com Neto, dessa mesma maneira, só jogar lá no YouTube, você vai conseguir acompanhar todo o nosso portfólio, as outras lives.
e também jogar no Instagram, só que tudo junto, Quarentena com Neto, tudo junto. E aí você vai poder acompanhar. Ali tem Pedro Rodrigues, conselheiro tutelar de São João. Ali tem Vinícius Baião, candidato à Prefeitura de São João. Letícia Florencio, pré-candidata também à Prefeitura de São João. Uma galera boa que a gente pôde conversar aqui, dialogar no Quarentena com Neto. Beleza? Douglas, um prazerzaço te conhecer, prazer falar contigo. E Igualmente, a irmão. gente continue aí na luta, eu continue conversando, enfim, com essa amizade aí sincera e bacana, que é isso bom. O legal é esse, o legal é ouvir e ser ouvido, Verdade. falar e ter esse diálogo bacana. Valeu, Douglas! Valeu, irmão. A gente toma um Valeu, café tamo depois da junto! quarentena. Valeu, grande abraço!